Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais o Igão Pod, o podcast oficial do Igor Rossi. E nessa miscelânea de perguntas e respostas, eu trago as pessoas mais interessantes que convivem comigo para vocês, para aproximar, né, pessoas de São Bernardo, para nos aproximarmos e vocês entenderem um pouco mais a minha trajetória de vida, enfim. E hoje, nada mais, nada menos, eu trago aqui um grande amigo, um cara que é referência na cidade, foi o advogado do ano, eleito pela OAB em 2022, um amigo, um irmão, um amigo de fé, um irmão camarada, Dr. Luiz Olivieri, meu amigo. Meu irmão, além de tudo, né, ele me cede o espaço, porque esse estúdio é dele. Então vejam só, um advogado fantástico com essa visão blogueirística das coisas. Então, Luizão, muito obrigado. Eu que te agradeço, Igão. Minha turma, conheçam aí o dono do estúdio, né? Ele me empresta estúdio gentilmente. E vamos fazer um programa hoje falando muito sobre tanto aspectos profissionais da sua vida, para a galera te entender e te conhecer um pouquinho mais, quanto das tantas discussões que a gente tem tido sobre a cidade, né, Luizão? Que a gente aproxime. Você é um cara ímpar, de verdade, um pensamento fora da caixinha. E aí que a gente aproxime a nossa audiência desses pensamentos que a gente pensa sobre a cidade. Então, obrigado, é uma honra ter você aqui. Ô, parceiro. Sinta-se em casa. E se apresente um pouco para nossa galera aí e vamos que vamos. Vamos que vamos. Igão, olha, eu tô preocupado com você. Por quê? Porque se você fala que eu sou sua referência, você precisa sair mais, cara. Você precisa arrumar os melhores amigos. Não foi você que falou para mim que você é um resumo das 5 pessoas que você mais... Isso aí. Desde a pandemia, você tem sido um desses 5, irmão. É verdade. E, cara... Eu agradeço muito pela oportunidade da participação aqui no seu canal e eu acho bastante importante essa iniciativa que você tá encabeçando aí de tentar mudar a vida das pessoas para melhor, né? Através do movimento, através da educação, através do esporte, né? Que são frentes muito importantes e pouco valorizadas, né? Ainda mais numa realidade em que se vive a fomentação da deseducação. Pessoas que estão aí nos blogs, acompanhando a internet e tudo mais, não é raro você ver aquela fala no sentido de que a educação ela não é mais necessária para o sucesso. Até uma das pessoas mais ricas do mundo, aquele cara que faz o carro elétrico famoso, ele prega isso. Para trabalhar na minha empresa você não precisa ter a faculdade, você não precisa ter a educação, né? E outros blogueiros falam muito disso, que eu sou muito bem sucedido e não tenho a educação suficiente, eu não tenho uma formação profissional universitária, né? E então, nesse cenário em que que tem a pregação escancarada, fomentada e desenfreada da deseducação, você ter alguém como você que prega justamente o contrário é um bálsamo. Poxa, obrigado. E é importante também, pegando esse gancho, falar uma coisa que eu ouvi esses dias e faz todo sentido, né? Quando você vai fazer uma matrícula numa faculdade, procura lá no contrato em que cláusula está falando que tem uma promessa de riqueza. Né? Quando você vai fazer uma universidade, não existe essa promessa de riqueza, de fortuna pelo fato de se fazer uma educação superior. Mas sim a promessa da mudança de vida, da possibilidade da mudança de vida. Então eu abro nessa minha apresentação, puxando esse gancho, nesse trabalho louvável que você está fazendo, é que a educação é o único agente de transformação possível para quem veio da merda, como eu, como qualquer outra pessoa da classe social baixa. Não é? Que nós vivemos numa cidade de operários, é uma cidade preponderantemente operária, e isso é até um alerta importante, porque nós estamos vivendo um processo de desindustrialização da cidade e não há o preparo para outras fontes de renda do município, né? Nós vamos falar lá para frente se couber. Sim. Mas a educação, ela foi o único meio para que talvez esse estúdio existisse, né? Nós trouxemos as coisas, compramos tudo junto, lembra da viagem maluca? Família buscar fomos pé. Pra Disney, Orlando. Compramos tudo lá. Luiz Olivieri comprando tudo esse aparato fantástico. Metade a gente trouxe na nossa mala, porque não cabia tudo na dele. Aquela coisa mesmo de sacoleiro brasileiro lá em Orlando Aventura. E tudo isso só se deu por conta da educação.
Então, é muito difícil encontrar alguém hoje em dia que é empreendedor, que é agente de transformação, que continua acreditando nessas formas. É claro que eu também acredito que o modelo de educação ele precisa ser revisto em diversos pontos. O mundo mudou e a educação precisa mudar junto. Continua. Aquele mesmo catecismo quadrado dos anos 50, ele permanece tanto nas escolas de ensino fundamental obrigatórios, como também na faculdade, né? Eu brinco assim, ó, se você entrar aqui no escritório de advocacia hoje, que é a minha profissão de eleição, o que mudou? Você vê a advocacia dos anos 50 era mesa com vários papéis e tudo mais. Hoje é uma mesa e um computador. Já na sala de aula, o que mudou dos anos 50 para cá? Antes o quadro era negro, hoje ele é branco. Ponto. Algumas escolas têm recursos audiovisuais mais importantes. Que é uma mudança também leve, né? Porque continua sendo expositivo. Isso. E as universidades seguem a mesma sorte. Talvez a revisão desse modelo de educação seja necessária para adaptação para as futuras demandas, né? Para os jovens, para os nossos jovens, que as profissões ainda nem existem, né? As profissões que eles vão atuar lá na frente não existem ainda hoje. Mas desacreditar na educação é um desvalor muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, quem a gente toma por referência. Porque é uma cilada muito perigosa para os nossos filhos, para os seus filhos, né? Em quem eles estão acreditando. A gente tem que ter muita atenção. Então eu me apresento como advogado, mas nem sempre foi assim. Olha que legal. Também vim de uma família humilde, né? De operários. Toda a minha família é formada por operários ou lavradores, trabalhavam na roça mesmo. Minha mãe trabalhava na lavoura e meus tios, meus primos, uma grande parte. Meu pai, que faleceu como operário. E a educação transformou a vida dela, né? Que ela fez faculdade de Direito também. E através disso nós tivemos a nossa formação, meu irmão e eu. Também trabalhei na indústria, sou mecânico e atuei como mecânico por 13 anos, né? Mecânico diesel. Que é essa trajetória que interessa aqui também. Você veio do chão da fábrica. Sim. E aí estudou Direito. Isso aí. E aí continua. Mas o destino é muito engraçado, né? Porque enquanto mecânico eu adoro ainda mecânica. Gosto de carro, de mexer com essas coisas e tudo mais. Que também foi uma educação já de qualificação, uma educação técnica. Isso. Que a gente aqui vem falando de educação, né? Vamos frisar. Uma educação de qualidade. Isso aí, pelo Senai. Na época, foi fundamental para você aprender a ser gente mesmo, né? É uma escola muito importante. A série metódica de formação prática e teórica é muito importante. Curso técnico. E através do Senai, que com 14 anos eu já estava empregado numa multinacional de ponta, né? Posso falar o nome, não? Não. Melhor não. Melhor não. Não vou fazer merchan para você. Isso. E aí, através... Trabalhando como mecânico, olha que loucura. Na época do vestibular, nós tínhamos duas opções para fazer. Era da primeira e da segunda chamada. A minha primeira opção era por engenharia, cara. Engenharia, porque eu sempre gostei de criar, de mexer, de arrumar, de fazer as coisas, né? E a minha segunda opção era o direito, por conta da minha mãe, que era advogada, né? Mas eu via que a vida dela era bem sacrificada por conta disso, né? Trabalhava muito e tudo mais. Então passou a ser minha segunda opção. E o destino é muito louco, né? A vida tem caminhos estranhos. Não passei em engenharia e fui chamado na segunda chamada para direito. E entrei na faculdade. Trabalhando, estudando. Eu acordava 4 horas da manhã, entrava no emprego 5h45, saía às 15h, ia embora para casa, tomava um banho, jantava, ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite e aí era o ciclo. Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. E aí, em um determinado momento, quando eu me formei, passei no exame da OAB, que é muito difícil, já era na época, hoje ainda também é. E eu falei, teve um momento muito marcante na minha vida, que eu trabalhava num departamento que nós éramos em 5. E eu era o único trabalhador desse departamento que não era engenheiro. E o meu gestor, que na época eu não entendi o que ele fez, ele foi bem claro comigo: Luiz, esse é o seu limite aqui, porque você não é engenheiro. E aquilo me ofendeu na época, mas ele foi a melhor pessoa que poderia ter passado pela minha vida naquela ocasião, porque foi graças ao não dele para uma possível promoção. Não tinha mais crescimento na empresa. Não tinha mais formas isso ficava claro. Eu estava errado, não era. A empresa era de engenharia. Sim. Eu que estava eu que estava colocando esperança em uma coisa que não era para mim. E ele me abriu os olhos naquele sentido e eu falei, vou pedir demissão.
E eu pedi demissão da empresa, porque quitei todas as minhas dívidas, já era casado com a Mariana, minha esposa. Um beijo, Mariana, tudo graças a você. Beijo, Mari. E quitei todas as dívidas, nós já morávamos juntos, eu andava... Por trabalhar desde cedo, sempre tive um carro do ano, vivi uma vida relativamente confortável, pela idade que eu tinha, o salário que eu ganhava era bom para a ocasião. E aí tive que vender tudo, comprar um carrinho bem popular para nós dois usarmos, morávamos numa casa bem simples e vou estudar para ser juiz do trabalho. Era meu sonho, porque eu gostava daquilo, eu sabia quais eram as vicissitudes do trabalho, o que o trabalhador sentia e tudo mais, né? E aí, a partir dessa saída, eu tive um lampejo, um despertar espiritual, qualquer coisa que você possa imaginar, que eu comecei a acreditar e colocava na minha mente que o desenvolvimento pessoal era a melhor coisa que eu poderia fazer por mim para tentar mudar a minha vida. Que minha vida ali, depois que eu saí da empresa, o dinheiro acaba rapidamente, né? Eu tava sem dinheiro e era a Mariana que sustentava a casa na época. Eu não tinha filhos nem nada, mas era uma situação muito difícil. Eu não tinha dinheiro para pagar nem o plano de saúde, né? Que ela pagava à época porque ela trabalhava. E eu falei para ela, Mariana, segura as pontas, que eu preciso estudar, eu vou estudar, meu trabalho vai ser estudar e eu vou ser juiz do trabalho. É uma profissão que eu admiro demais. O concurso público ele era muito pujante à época lá. E eu tô falando que eu lembro de tudo isso. Aí estudou pra caramba. Estudou Sim. Quantos anos? Eu estudei todos os dias, 8 horas por dia, por 10 anos. 10 anos e a Mari segurando as pontas. Segurando as pontas. Não entrava R$1. Mulher de fibra. Eu parecia um mendigo. Eu tinha 2 bermudas e 3 camisetas e uma calça jeans. E eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. E é muito difícil isso, porque em determinado momento você começa a se questionar. Você se sente menos, fala assim, porra, cara, por que eu não passo? Todos os professores, sempre fui muito faço amizade com algumas pessoas, e os professores falam assim, como que você não passa, né? Porque eu não sou tão ruim assim mentalmente. Você é um gênio, cara. E aí eu falava, cara, por que eu não passo nessa prova, cara? Porque ela é uma prova de 1 ano, ela tem várias etapas, né? São 5 etapas. E eu sempre emperrava nas mesmas etapas. E eu me disse, será que a minha letra é ruim? Minha letra é péssima. Né? Porque será que a pessoa não está entendendo? Eu não estou me fazendo claro na minha explicação aqui? Porque o quem, o que, como e porquê, para mim está bem resolvido mentalmente. E aí, cara, como o mundo tem caminhos, né? A vida tem caminhos muito misteriosos. As pessoas daquela empresa onde eu trabalhava começaram a ser demitidas em massa. Na época, eu já tinha alguns processos andando, porque eu precisava comer, né? Trabalhava para a Defensoria Pública. Eu lembro que eu ganhava no processo da Defensoria Pública R$230 por cada processo que eu atuava. Por processo. Não é por dia, por hora, por processo. E aí a Mariana falava, Luiz, você tá pagando para trabalhar? Eu falei, Mariana, eu não tenho escolha. Porque eu preciso ter um dinheiro, pelo menos, para eu comer. E durante os estudos fiz pós-graduações na Universidade de São Paulo, me aprofundando sempre no pensamento do desenvolvimento pessoal que eu tinha para mim, que aquela era a única forma que eu teria de libertação daquela situação que eu estava enquadrado, e além do sonho, né? E aí, quando começou essa demissão em massa, ela começou, as pessoas com quem eu trabalhava, por manter essa relação estreita, começaram a me procurar, e todos eles sabiam que eu estava estudando para concurso para ser juiz do trabalho, e todos eles sabiam que eu sabia qual era a atividade deles. Eu sentia, acha melhor quem sabe o que tá procurando. Então você é aquele case, você hoje, né, você conhece as mazelas de quem te procura, porque você viveu lá esses 13 anos, e aí você linkou todo esse problema dessa desestruturação, dessas demissões em massa. Elas começaram a te render frutos. Isso aí. E aí você tinha estudado tanto para juiz, você tinha estudado tanto por alguma coisa isso aí. Que você queria conhecer, que você já tinha o conhecimento total basicamente na mão. E aí o que aconteceu nesse período, olha, foi um divisor de águas, que em 2014, quando eu abandonei o concurso, a decisão eu tomei no dia em que meu filho nasceu. No dia em que meu filho nasceu, eu falei... Futuro advogado também, Vitor Olivieri. Não dá essa fera aí, bicho. Pra continuar. Porque eu vou precisar colocar a comida em casa agora. E nesse mesmo tempo, a empresa em que minha mulher trabalhava fechou.
E aí, as coisas são maravilhosas, elas acontecem pontualmente, né? Na hora em que eu decidi mudar de vida, teve outra demissão em massa. E eu tive que optar ali. Eu lembro que na maternidade eu estava fazendo petição inicial para colocar no fórum, não só daquela empresa onde eu trabalhei, mas de outras montadoras. E as coisas começaram a acontecer. Em determinado momento, eu tive o mesmo insight das razões pelas quais eu não havia sido aprovado na magistratura. Obrigado por eu não ter sido aprovado na magistratura. Obrigado. 10 anos de estudo para te preparar. Eu sabia como o juiz pensava, eu já sabia o que ele procurava numa petição inicial e eu conhecia o trabalho. Acha melhor de novo, quem sabe o que está procurando. E aí teve uma transformação de vida. E hoje... Você criou um case de sucesso. Isso. Você criou. Através da educação, porque o desenvolvimento pessoal é muito mais importante do que o desenvolvimento até no trabalho. Se eu trabalhar duro no meu trabalho, eu posso ter uma vida muito legal. Mas a partir do momento em que eu trabalho duro no meu desenvolvimento pessoal, eu posso criar o que eu quiser. Tudo isso daqui é um processo de criação de alguém que não é melhor e nem pior do que eu, que você. Então, o desejo, ele move a mudança de postura, o desejo move a mudança da realidade, a percepção da realidade, e ele muda a vida. E a única forma de você manter o seu desejo aceso, ou saber até que você tem um desejo, é através da educação, é através da contaminação comportamental. O comportamento, ele é bem contagioso, igual uma doença. Você falou que nós somos pro bem, né? A mistura das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, e é uma puta de uma verdade. Porque se você convive com pessoas que comem mais, por exemplo, no meio ambiente de trabalho, mulheres ou meninos que comem mais doces, automaticamente você vai comer mais doces. Se você está no meio de pessoas que vivem num meio mais saudável, você será mais saudável. Se você está no meio de pessoas ou ouve coisas na televisão que só são desgraças, você vai baixar sua imunidade. Isso é químico, isso não é jurídico. Isso é físico. E você vai baixar sua imunidade, você vai baixar sua vibração, e para você recuperar isso mentalmente leva um tempo. Então, uma curiosidade do impacto que isso gera nas pessoas. Você lembra, antes, você que está assistindo o canal do Igor, que é munícipe aqui de São Bernardo do Campo, lembra você, nos anos 90, como eram as ruas nos anos 90? Eram cheios de jovens. É isso mesmo. A galera ficava na rua, jogando bola, brincando de esconde-esconde. E o que mudou de lá pra cá? As ruas eram habitadas, né? Habitadas. Ocupadas. Não existia jornal sensacionalista antes de 1992. Lembra? Aqui agora, Gil Gomes começou a falar. Fomentar o vagabundo, fomentar o ladrão, fomentar a desgraça. Colocar uma lupa, uma lente de aumento na parte ruim da história. As pessoas, o nosso povo, ele tem uma tendência muito grande a destruir os ídolos e a fomentar as desgraças. É um dos motivos pelos quais a gente tem uma grande dificuldade de desenvolvimento social, né? O país sempre do futuro. E aí, isso dava muito ibope, você não tinha opções de tantas opções. Eram 5, 6 canais de televisão à época. E aí as pessoas começaram a achar que deixar o filho na rua passou a ser muito perigoso. Aí, todas as pessoas saíram da rua, e quem ficou na rua? Só os criminosos. Só a parte ruim. Então, se você olha hoje aqui em bairros que à época eram muito famosos pela segurança, o Jardim do Mar mesmo, ali do outro lado da Cidade da Criança, era um bairro lotado de crianças, porque tem uma escola muito famosa, o Wallace, que abraçava, era uma escola de ponta, aliás, era muito difícil entrar no Wallace. Eu estudei no Wallace também. Estudei lá. 6 meses, mas eu estudei. Eu sempre estudei escola pública. Você é E era muito difícil. Hoje em dia, passa no Jardim do Mar, não tem uma pessoa na rua. Não tem. Assim como na cidade inteira. Não tem gente na rua, porque a pessoa tem medo. E isso é uma maneira de dizer o quanto o comportamento alheio transmitido pela televisão, ele pode ser uma peça muito perigosa que está pregando na sua cabeça. Então, hoje... é muito importante. Eu não me permito assistir. Não vejo. Não quero saber. E eu tô nessa. Não compartilho. Não. Aprendi com você. Não me permito. Porque isso baixa a frequência e você tá aberto a tudo que é ruim. Então, como a gente consegue escolher o que a gente quer pra nossa vida, o pensamento é a única coisa que a gente comanda. É isso. A gente tem que saber gerir isso. Gerir isso. Porque a má qualidade dos nossos pensamentos, ela
automaticamente promove a má qualidade da nossa vida. A boa qualidade dos nossos pensamentos, automaticamente, ela promove a melhor qualidade da nossa vida. E o pensamento é uma das poucas coisas que a gente pode gerir na nossa vida. Então é como o motorista da charrete ali, olha. O cérebro é a charrete, o pensamento é o cavalo e o motorista é a consciência que manda no cavalo. Então, se você não tomar muito cuidado, é o cavalo, que é o pensamento, que vai estar mandando na sua consciência. Então, gerir esse pensamento, até por comportamento que você está empregando na sua vida, da metodologia, o pensamento de como agente de construção, né, mental. Então, é uma das técnicas que se tem para você tentar melhorar a sua vida. Então, na minha profissão, foi assim. Tudo partiu do princípio do pensamento. O pensamento guiado por uma consciência bem clara dos objetivos curtíssimo, curto, médio e longo prazos que eu tinha para fazer. Que tudo isso eu estou implementando na minha vida graças a você como meu guru. Né? E você falou desse livre pensar e livre agir, né? O livre-arbítrio que a gente tem. E aí meu avô, só pegando um rebote do meu avô, ele falava, né? O grande às vezes se cala porque livre é o pensamento e o pensamento não fala. Isso aí. E às vezes a gente tem que se calar, pensar, estruturar. Ver, ouvir e calar. E agir, né? Que é o que a gente tem feito aqui, principalmente você, e eu tô indo nesse rebote aí. E, Luizão, aproveitando essa coisa que você falou da cidade ocupada, né? Eu vou já pegar um rebote aqui e falar que essa ocupação, acho que passa hoje também, né? A gente fala de problema de segurança pública, que é um outro assunto que a gente vai falar em outro episódio, mas ela também não é ocupada porque a gente não tem, às vezes, políticas públicas que queiram ocupar os espaços que estão lá. A gente tem bastante equipamento público, principalmente esportivo e cultural na cidade, mas eles não são ocupados também, principalmente na minha concepção, né? Porque o privado ele se ocupa, mas o público, quando você não tem pessoas da educação ou do esporte preocupados em ocupar os equipamentos públicos com educação e esporte, a gente tem esse ócio que hoje está posto aí. Então, vou só aproveitando essa tua fala para dizer que ocupar, criar uma grade atrativa e que funcione de ocupação e tempo ocioso das crianças fora do período da escola é questão de política pública. Sem dúvida. E a gente precisa fazer, porque senão o munícipe vai continuar refém e a gente não muda essa egrégora, essa elipse, né? Esse espiral de pensar negativo, ter medo, se trancar em casa e a gente para de ocupar a cidade como a gente tem feito hoje. Passa e não devolve. Exatamente. E mais do que isso, então a gente já falando aí, vocês viram que o cara pensa fora da caixinha, né? Falou pouquíssimo de direito, então eu vou aproveitar o embalo e falar, Luizão, do que a gente tem conversado muito sobre meio ambiente. A gente não vê também demandas aqui, a gente não vê, pouco se fala ou nada se fala sobre uma cidade mais verde, uma cidade mais acolhedora por forma da natureza, né? Com mais árvores, plantio de árvores e essa fomentação para as nossas crianças também pensarem um pouquinho mais no meio ambiente, que é um assunto mundial. Mas é engraçado, eu vejo o mundo falando, a gente vê o mundo falando, mas ninguém na prática, execução da próximo, né? Seu vizinho, seu vereador, seu prefeito, falando e fazendo sobre isso. Então, queria levantar essa bola, né? A gente fala em ocupação, às vezes as ruas também, a gente quer ocupar uma rua que não tem mais uma árvore, fazer uma caminhada, alguma coisa do tipo, ou passar um tempo livre com a família ocupando essas ruas, e a gente também não tem uma sombra, a gente tem temperaturas elevadas no verão, que a gente não consegue. Então eu queria aproveitar, né, que a gente conversa isso, deixar gravado nossas conversas, uma das nossas várias conversas, que você fale um pouquinho o que você acredita, o que você pensa da cidade, principalmente que a gente está falando de São Bernardo, e quais são as soluções que poderiam ser muito simples para a gente pensar em meio ambiente, tornar uma cidade mais acolhedora e mais verde. É um programa, queremos ouvi-lo, né? É isso. Como munícipe. Como munícipe. Porque a gente fala, né? A gente conversa muito, eu queria deixar registrado algumas das nossas conversas. Veja como todos os assuntos que faz parte, entrou, só fazendo mais um aspas, colchetes, parênteses, como você fala, entrou na minha plataforma de visualização de um possível pleito e entrou mesmo para minha estruturação política, tendo conversa com você. Porque eu sempre tive essa família que planta, avô e pai, que meu pai plantou mais de 4.000 árvores de lei lá no sul de Minas, enfim. Então, eu tive sempre isso como exemplo, mas
nunca pensei, antes de ter essas conversas com você, né, querendo fazer uma trajetória pública, pensar em política pública a respeito disso. E é simples, de fácil aplicação. Queria que você falasse um pouquinho. Sim. E a gente falasse sobre essa cidade mais verde, que eu acho que São Bernardo está precisando disso também. O mundo precisa. O mundo. Então, a gente fala do mundo, aí vê a ONU. Tá muito longe, tá né? longe, a gente não traz pro nosso bairro. Não aplica. Tá muito longe, sabe por quê? Todos os assuntos estão interligados à educação. No Brasil, do modo geral, eu percebo isso, e acho que a pessoa menos alienada também percebe, no sentido de que no Brasil, do ponto de vista individual, flui melhor. Nosso churrasco, nossa amizade, nosso coleguismo, tudo no individual funciona melhor e no coletivo não. Fora, nos países que são considerados melhor desenvolvidos, o coletivo vai bem mediante o sacrifício de boa parte do individual. Você vai, qualquer país europeu ou até os Estados Unidos, você vê que a relação interpessoal é mais enfraquecida e há um sacrifício maior dos pontos de vista individuais em detrimento do coletivo. O coletivo funciona melhor. Isso tudo por uma questão de educação. Sim. Onde eu quero chegar? Se nós não tivermos essa conscientização de base feita nas escolas, de que há uma importância no verde, no civismo e tudo mais, é um círculo vicioso e nunca vai mudar. Porque não é interessante para o público, porque não existe o pedido individualizado de que coisas sejam feitas. Esse exemplo do aquecimento global. Não é novidade para ninguém o aquecimento global. Ele vem de várias origens. Ele vem, a gente acha que é das indústrias, mas o maior causador do aquecimento global e do efeito estufa é a agropecuária. É a criação de gado, né? Por conta dos gases que a criação de gado produz e o desmatamento necessário para que o gado seja criado. Há um lobby muito grande, até forçando as organizações das Nações Unidas a fazer vista grossas, porque tem dinheiro envolvido. Muito interesse econômico, né? Há um frigorífico brasileiro que manda praticamente no país inteiro nesse segmento. Então, o problema é muito mais complexo. Mas estudos... Eu gosto muito dessa área de ciências e tudo mais. Há estudos falando que nesse século haverá o aquecimento de pouco mais ou pouco menos de 3 graus no planeta Terra. Nossa, mas só 3 graus? É tipo 24, 25, 27 graus numa cidade amena? Isso não é nada. Não é nada... Uma ova. Porque isso implica no derretimento de várias camadas de glaciais dos dois polos, tem uma série de complicações. Não, e a inviabilidade, quando você fala disso, a gente está falando de 27 graus, mas um dia que fosse feito 34 graus, você está com 37. No Rio de Janeiro, 38, 47 graus, estamos falando de 50, 51 graus. Não, interior problemático. Do Velho Oeste Paulista, Dracena, Presidente Prudente, Junquerópolis, Panorama... 43 graus, que deve estar agora quase isso lá. Imagina isso para uma pessoa. E quais são as medidas que se podem tomar para que isso reduza, né? Tenha uma adequação? Plantio de árvores, né? Nós vivemos numa região que é muito carente de verde, muito carente de árvores. Exatamente. E as árvores são investimentos relativamente baixos, né? Já temos um local bem específico aqui perto do ginásio poliesportivo, que é um viveiro de árvores bem importante, que faz fundo Canchieta, que nem sei se ele existe ainda, mas existia. Ou até que se invista algum dinheiro nisso. Tem que ser reestruturado. Reestruturar. Aí sim para ser a cidade do futuro, porque o investimento que se faz hoje... Eu vi uma frase num dia de um maratonista, acho que é nigeriano, não sei de onde ele é, que ele fala: qual é o melhor momento para se plantar uma árvore? Agora. O melhor momento de se plantar uma árvore são 25 anos atrás. 25 anos atrás. Porque então, ela já devia estar isso. Aqui. Então, se houver um interesse público, coletivo, no sentido de que a cidade necessitará de uma reestruturação para que se mantenha alguma qualidade de vida e se contenha enchentes, se contenha erosões, se contenha poluição e tudo mais...
é preciso uma ação imediata e não se tem. Por exemplo, se você olhar hoje, ou já tivemos plantio de árvores, principalmente perto da Anchieta e tudo mais. Mas é muito pouco, muito pouco. Vendo perto do panorama que a gente tem de área, que não tem nada plantado, Aí né? fala, não, mas na estatística, São Bernardo do Campo é uma cidade que tem 38 ou 48% do seu território ocupado por verde. Claro, a gente tem a Mata Atlântica e a Serra do Mar. Já era, né? Já era ocupado. A gente matou os outros. Isso aí. Então, assim, não dá pra fazer esse tambari love, né? Porque o que tá, é o que estamos falando da área ocupada. A gente tá perdendo já área desmatada verde lá atrás, que a gente ocupações irregulares que a lei em vigor hoje traz uma série de empecilhos para que isso seja imediatamente coibido, né? Muito lento, até uma ação de despejo, tem vários complicadores aí. E te cortando um pouco, irmão, só falando, é engraçado porque a gente tem que praticamente, né, criar a demanda, sendo que ela já está existente. Isso a gente aí. tem que levantar, como a gente está fazendo aqui. A gente levanta o assunto que precisava estar escanado e precisava todo mundo estar consciente disso, né? Então, uma cidade como São Bernardo, super aquecida como todo o planeta, a gente não tem pessoas falando e fazendo. Então a gente está criando essa demanda, esse assunto, porque aí a gente vai em exemplos de cidades que fizeram, porque aqui a gente não tem feito, mas, por exemplo, Maringá. No Paraná, né? Isso aí. O exemplo da cidade que a gente tem que trazer. São ideias boas que a gente tem que trazer para cá e aplicá-las. Maringá conseguiu diminuir quase 3 graus a temperatura da cidade, que era uma cidade super quente lá no Paraná. Uma cidade linda, Maringá. Linda, que eu particularmente não conheço, mas a gente foi estudar, né? Porque para criar demanda a gente tem que ir atrás. Então, gente, vejam só. Maringá fez uma política de replantio e plantio inteligente e organizado de árvores. Inteligente e organizado. E lá se revitalizou a cidade inteira. A cidade é mais ocupada hoje. A cidade é o clima mais ameno, né? Mais fresca e está mais bonita porque ela fez uma política pública de verde, de retomar o verde e retomar a cidade de uma maneira mais saudável para todos. Isso. E é plantio de árvore. Basicamente, ocupando as suas áreas que já foram desmatadas por algum motivo, fazendo estudos, obviamente, não plantando a esmo ali, mas fazendo estudos e plantando árvore a dar com pau. Sim. Árvore a rodo. Literalmente, a dar com pau. A dar com pau. Então, Maringá é um exemplo que a gente precisa tomar para a gente e seguir nessa direção de mais plantio de árvores. E, como você falou, 25 anos atrás a gente já tinha que ter pensado. Então é para ontem. Nós já estamos atrasados. Então a gente precisa criar essa demanda, as pessoas precisam acreditar, precisam saber que alguém está pensando e falando sobre isso. Sim. Né? E não te ouve falar. É só foto, é só falando de arrumar praça. Nada contra, tem que arrumar praça, tem que fazer as coisas. Mas o cético que deve estar olhando, ele pode pensar assim, nossa, Luiz, mas o plantio de árvores, por si só, ele pode ser útil? Pode, ele reduz em até 3 graus a temperatura. E por que, então, o cara está pensando, por que você não planta árvores frutíferas? Você está ajudando a fome, não sei o que mais. Então, daí a expressão plantio inteligente, né? Porque a depender, tem que fazer muito estudo de quais os tipos de árvores que podem ser plantados na área urbana, porque ele traz consigo, se for desorganizado, um monte de pragas. Animais também. Isso animais aí. E pragas, né? Então tem que ser. É bem verdade que se fizer esse estudo, que não é muito difícil, há sobra de estudos sobre isso, comprovando e de exemplos bem práticos, no sentido de que há possibilidade de redução. Agora você imagina, nós vivemos numa cidade, todas as cidades, elas estão cada vez mais pavimentadas. Sim. Houve um projeto de substituição do passeio público, que é a calçada, e o plantio de árvores. Esses dois agentes, colocando parte da calçada, que é uma guerra aqui na cidade, nós vivemos numa área meio de planalto, né? Então as calçadas são desniveladas. Horríveis, todas elas. O idoso ou a criança tem dificuldade de andar. Quem não anda na rua ou no meio-fio na Marechal, quem não anda na rua no meio-fio do Planalto, quem no centro de São Bernardo, que as calçadas são todas desniveladas e quebradas, quem não anda? Então, pode parecer muito poético, né? Troca parte do passeio público para área permeável, né? Para que tenha absorção da água e planta mais árvores. É lógico que são vários desafios. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Por isso que a cidade precisa de pessoas empenhadas e que desenvolvam um projeto tecnicamente viável. E trabalhem para isso, né? E deixando o egoísmo do cargo de lado. Porque o trabalho ele não está sendo feito
para nossa geração. O trabalho é para a próxima. É isso. Então, às vezes, nós temos uma pobreza intelectual tão grande, eu enquanto munícipe, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, que nós achamos que uma campanha política ela deve ser baseada só para resolver o problema imediato. Mas veja no exemplo de quando nós abrimos a conversa, de um plano de carreira. Na vida pública a mesma coisa, nós temos que ter projetos curtíssimo, curto, médio e longo prazos. Então nós temos os projetos que você encabeça, provavelmente ligados à educação, para resolver problemas estruturais agora, curto e médio mas prazo. a cidade, o executivo e o legislativo, eles têm que estar muito bem alinhados para como nós seremos em 25 anos. Nós seremos 3 graus mais quentes ou mais com frios. enchentes mais acentuadas, na região central principalmente, que teve uma obra muito importante do Piscinão, mas pelo fato de nós termos vários rios importantes cruzando a cidade, enchentes ocorrerão, Sim. não tem dúvidas. E como nós podemos passar? Imagina você passar na Prestes Maia, cheia de árvores, por exemplo. Ah, Luiz, mas tem a segurança pública que vai ficar mais escuro. Ilumina. Faz parte do trabalho. Nós vivemos numa era em que se tem geração de energia elétrica solar. Por que não criar? Se você for para o interior de São Paulo, tem várias fazendas de energia solar. Sim. A Enel, que é uma prestadora de serviço que não merece comentários... Tem que ter subsídios e de melhorar a sua estrutura de fornecimento da energia elétrica, que é péssima em São Bernardo. Horrível. Diga-se de passagem. Parece a telecena, de 1 em 1 hora cabe energia. É isso mesmo. Sabe, para ficar ruim eles têm que fazer um curso. Eles são péssimos. São mesmo. Então tem que ter uma fiscalização que há uma punição severa, até a cassação da concessão, se preciso for. Se eu não me engano, já há ações judiciais em curso pedindo a cassação da concessão de serviço, porque eles não têm mandar embora todo mundo, terceirizar. A pessoa que está no caminhão fazendo o serviço, ele está fazendo o melhor. Ele está trabalhando sábado e domingo, sem feriado, sem descanso, sem nada, para tentar fazer o melhor pelo município. Ele não tem culpa. Quem tem culpa é quem terceirizou. Quem tentou aviltar a condição de trabalho e tirou as pessoas do campo de batalha e não investiu em ele. Isso, quem contratou menos pessoas do que o necessário, um contingente pequeno, não treinou, não capacitou. E aquela polêmica de colocar por baixo da terra? Não, isso é muito inviável. Pois é, mas para passar o gás que dá um dinheiro danado, todo mundo fez, né? Exatamente. Para dar o dinheirinho do gás lá, que você paga antes, você compra um bujão de gás, custa R$120, imagina. E o botijão de gás dura em média 6 meses. Quanto você paga de gás encanado por mês, colega? Nossa, uma nota. Então, isso tudo foi passado por compulsório goela abaixo. Sim. Porque existiu um interesse econômico, provavelmente por trás disso, que fez a coisa, quando tem que ser viabilizada, se viabiliza, né? Sim. Não quero levantar esse tipo de polêmica, voltando para as árvores aqui. Não, mas então, voltando para as árvores, é inegável que uma cidade mais verde, ela fica mais bonita, né? A exemplo de Maringá, Sim. Vai ficar mais bonita, mais atrativa e mais fresca. Então, pensar o verde agora é fundamental, é necessário para essa e para as próximas gerações. Eu acho que é o tão importante quanto pensar em áreas de desenvolvimento econômico da cidade. Sim. O resgate da economia da cidade. Nós vivemos numa cidade que ela é monocultural. Sabe igual da monocultura e policultura que a gente aprende na quinta série? Sim. Nós vivemos numa cidade, numa região que ela é preponderantemente metalúrgica. É muito tímida a exploração das outras atividades. Hoje a gente está virando uma cidade no setor de serviço por uma questão de sobrevivência. Basicamente de sobrevivência. Sim. Ou uma cidade dormitório daqui a pouco. Que tá igual a cidade vizinha aqui, que é o primeiro IDH do mundo, né? Lá, São Caetano do Sul. De novo, em 2023, é a cidade com maior índice de desenvolvimento. Mas é do tamanho de um bairro nosso. Sim, também, né? Esse é o problema. Isso, mas... Beleza. E é tão importante quanto a estruturação de novas formas de granjear recursos para a cidade. Um dado muito importante, puxando esse gancho. Nos últimos 10 anos, a cidade vem passando por um processo muito importante de desindustrialização, por vários motivos. Sim. Não é uma questão municipal apenas. É estadual, federal, vários tributos, enfim. O mercado globalizado, ele faz com que o capitalismo ele se adapte, né? Sim. E o capitalismo ele é muito cruel. Eu quero saber da minha margem. Como os produtos são mundiais, por exemplo, um carro que se monta aqui na Ford, que é um exemplo clássico aqui de fechamento, é o mesmo carro que pode ser montado na Índia, na China, em outros países. Argentina. Em que o custo de produção ele é muito menor por uma série de motivos fiscais e
sociais, né? Trabalhistas, previdenciários e tudo mais. Então, se não há essa sinergia política e pessoal para fomentar esse tipo de atividade, é natural que o sistema capitalista vai procurar outros meios de ganhar o dinheiro. Então, se não há uma política pública de incentivo, de reindustrialização ou de abertura de novas frentes de trabalho, que ainda a gente não sabe quais são, porque será para as próximas gerações, as chances da cidade virar igual Detroit lá nos Estados Unidos, elas existem e são muito acentuadas. Isso já está acontecendo. E, para ilustrar um dado da minha atividade, como a área metalúrgica, que é a área que é maior geradora aqui de renda para a cidade, ela tem um impacto direto em todas as outras áreas. Você sabia que para cada pessoa demitida na indústria, pelo menos 6 postos de trabalho fecham pelo ricochete? É porque é uma cadeia, né? Saúde, autopeça, quem educação. Fornece a comida para esse cara que trabalha, quem fornece a peça para montar esse carro, o parafuso, a borrachinha, o acabamento. Cara da padaria que vai perder o cliente. A indústria química que faz a tinta. Isso. É uma cadeia. A evasão escolar, o número de criminalidade aumenta, há uma superlotação do sistema público de saúde, porque ele deixou de ter a assistência privada de saúde. As deficiências todas começam a pulsar. Sim. Então, é inteligente que quando você se eleito, e muito possivelmente e provavelmente será, quiser, oxalá, né, em trabalho coletivo com os outros membros do Poder Legislativo e do Executivo, encontre alternativas para fomentar a reindustrialização e torne o nosso polo industrial mais atrativo, né? Sim. Você estava falando do IPTU Verde, que é um projeto que você tem, inclusive, né? Então, nessa caminhada aí de Cidade Verde, né? Um projeto que seria de fácil aplicação, você aquece, né, a industrialização da cidade, o setor de serviço da cidade, e tem uma contrapartida. Obrigado por levantar a bola. O IPTU Verde, por exemplo. Santana. Levantou agora. O IPTU Verde, simplesmente é uma ideia que a gente não tem aplicado aqui em São Bernardo, que seria uma contrapartida para o munícipe que está pensando como a gente, pensando verde, pensando nas próximas gerações, ou criar uma cidade mais amena hoje já, mais acolhedora. O que seria? Seria a contrapartida no IPTU, né? Esse cara que investe na sua casa em um aquecimento solar ou numa energia fotovoltaica, ou que ele invista com cisternas para usar a água da chuva de reuso para, né, regar suas plantas e lavar seu quintal. Esse munícipe tenha uma contrapartida da prefeitura, já que ele fez esse investimento em todas essas questões verdes, que ele tenha um IPTU mais barato, mais atrativo do que o município que não tenha feito isso. E mais, os que já têm hoje, que se comprove e se tem o IPTU verde. E os que não têm, que tem que para a gente aquecer e fomentar o comércio e o serviço local, que esses serviços sejam feitos por empresas de São Bernardo. Então você já tem um aquecimento ali, obviamente na economia, a empresa que paga ISS, paga imposto para a cidade, ela vai ser mais aquecida, e esse morador de São Bernardo fazendo serviço na sua casa, para a casa ficar mais verde, ele tem essa contrapartida do IPTU verde. Então a ideia também é uma ideia simples, você não onera muito nem o município e ainda incentiva o munícipe a investir. Sim, e pensar talvez verde. Através de uma parceria público-privada entre essas empresas fornecedoras do produto e o munícipe e o poder público, quero dizer. Porque do jeito que as coisas vêm andando, essas concessões, o modelo de concessão de geradoras de energia elétrica, de comercializadoras de sistemas de energia elétrica, estão fadados ao fracasso com a energia solar. Então, isso não é místico, holístico, isso é óbvio, né? Porque o sistema, embora o Brasil seja um grande fornecedor e produtor de energia elétrica, Itaipu fornece só para cá, e a divisa com o Paraguai tem uma questão política envolvida muito importante, mas complementando a sua ideia do IPTU verde, se houvesse o interesse público, já que há tanta guerra com a fornecedora de energia elétrica aqui, uma parceria público-privada, empresas que fazem painéis de energia fotovoltaica ou energia solar, a gente tem um incentivo público para que você se instale no município, e o munícipe que usar desse serviço, dentro da legalidade, evidentemente, obviamente, sem predileção por uma empresa ou outra, tem um incentivo no imposto. Ou então aquela empresa, tipo
cota de carbono que as empresas têm, elas ganham um incentivo. Aqui no município, reduziu o ISS ou IPTU ou qualquer outro imposto municipal para aquelas empresas que tiverem comprovadamente o plantio de árvores. Se o município não tem o dinheiro para imediatamente fazer colocar em prática... A empresa entra com a contrapartida. Isso aí, ela tem uma contrapartida verde para que ela tenha um incentivo fiscal e isso torna muito atrativo, porque... Isso parece difícil, Luiz. Não, é só querer. É só querer. O difícil... Tem gente querendo fazer. Sim. O mais difícil de tudo isso é pensar com a própria cabeça. Isso que dá o maior trabalho é isso. Fazer com que esses planos de ação eles surjam efetivamente. Falar em pensar com a própria cabeça, vocês viram que eu tô cercado de pessoas que pensam muito melhor do que eu, né? Mas carregar essas demandas e entendê-las, eu acho que tá fazendo parte desse meu processo, desse meu caminhar, tá me fazendo muito bem. E essa do IPTU verde, eu acho fantástica, assim como uma cidade mais verde. E a gente tem um caminho muito, muito bacana e eu acho que fica muito bonita. É uma pré-campanha mais simpática, sabe? As pessoas que só pensando em pequenos serviços, em pequena, aquela velha política de, toma lá da cá. Põe a lombada. Te dei um jogo de uniforme, agora volta. Te dei um uniforme aqui pro pessoal do futebol. Te coloquei a lombada, vou colocar, né, um radar ali. Vamos fazer a poda dessa árvore que tá caindo no seu portão. Isso já é obrigação básica. Mas esse pensamento à frente, eu acho que a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que tem pessoas afim e a demanda já existe. A gente tá criando aqui uma demanda no podcast, mas ela já existe, ela tá aí, ela tá posta. Isso faz parte do processo de amadurecimento da política, né? Nós somos jovens, o Brasil é um país jovem do ponto de vista político, da independência, né? Da república. Isso é muito novo do ponto de vista histórico. Então nós estamos acostumados ainda com aquela ideia de que o agente político, ainda mais no município, que é a pessoa, o vereador é a pessoa que está mais próxima da população, né? Muitas vezes ele, como você já disse em outros episódios, ele tem a obrigação de fiscalizar, de conversar, de aproximar, né, o município da administração pública, mas a gente tem muito aquela ideia de que um dos papéis do vereador é ajudar o munícipe, né? A pessoa. Coloca isso não é o papel, né, cara? Também. É mais um dos papéis, mas ele fica muito salientado, ele fica muito evidente só para isso. Os nossos vereadores, hoje, eles ficam muito restritos apenas a isso. São reféns, né? Que é a política do toma lá da cá. Que eu até entendo que seja assim, porque as pessoas pensam assim também. Culturalmente. Ele tá me apoiando agora. Mas pense você aí, se esse apoio tá vindo só no ano eleitoral, ou se ele veio os 4 anos na sequência desse mandato. Que esse é o grande lance. Né? A gente pensar um pouco mais à frente. E isso tudo tá ligado ao quê? A cultura ou a falta dela. É isso. Então, aí volta para a educação. Volta para a educação. Sem um plano de ação na educação, São Bernardo tem uma educação referência, né? Sim. Sempre foi. Sempre foi, não. Não é que sempre foi, mas de um tempo para cá se vê algum avanço nisso. Isso tem que melhorar cada vez mais. Então, colocar a educação como o ponto de partida e não de chegada. É isso. Então, é difícil, né? Uma missão... não teria essa predisposição hoje que você tem porque o preço é muito alto que se paga. Muitos não teriam, né? Muitos não teriam. E é muito difícil, assim, porque a vida ela vai colocando sempre momentos de inflexão. Procurem. Vale a pena ler. Que são momentos na vida em que você tem que tomar 2 caminhos, bifurcações na vida, né? E aí, nós temos 2 caminhos, geralmente, quando você tem esse momento de inflexão. Ou nós nos conformamos e cuidamos do nosso individual, ou nós abrimos mão do nosso individual e em busca do prol coletivo. Eu vou te falar uma frase, então. Eu dou como certo que você está passando noites fora de casa, você é meu amigo, dias fora de casa, falando com pessoas que não te entendem, ouvindo coisas que não te agradam, em busca de um projeto maior. Você está sacrificando parte da sua vida. E isso é muito difícil. E tem um amigo muito querido chamado Valdir Ungueria, muito à frente do nosso tempo, e ele fala uma coisa muito importante para tudo, para ser síndico, para ser representante de classe, quando a gente se omite, pessoas piores do que a gente vão fazer no nosso lugar. E o que eu queria te falar era isso. Eu ia aproveitar, vou aproveitar esse gancho. Dedé Santana. Eu só aceitei esse convite que eu venho recebendo desde 2012, porque a frase que me fez aceitar foi:
Igão, a política não deixa lugares vazios. Ela não deixa espaço vazio. Se você não quiser ocupar aquele lugar, alguém vai ocupar. E provavelmente pode ser uma pessoa pior do que você ou que não esteja engajada nas mesmas questões que você. Então, essas demandas que você vem me trazendo há muito tempo, né? Um grande amigo meu aí que me falou, você tem que carregar com você, carregá-las com você. E outra coisa, eu falei também que no colégio, né, no Abaco, eu já tinha ganhado todo o meu espaço. Na minha empresa lá no centro, no Estúdio Fit 3, também tinha ganhado um ótimo espaço. E para mim tava pequeno o que eu queria dizer, né? Que eu quero dizer que eu cansei de ser o cara mais legal do bairro. Aí eu quero passar a ser o cara mais legal da cidade. E eu acho que a política... Eu sempre fiz política e sempre fui político, não ser político. Somos todos, né? Mas eu sempre me engajei politicamente. E eu acho que é um caminho que eu sempre refleti em casa com a Marcela. Eu gosto de pessoas e eu gosto de lidar com pessoas, né? Minha profissão me levou a isso. E eu acho que, no fundo, eu fui colocado numa condição de estar perto dos 40, né? Já quase um quarentão, e levantar algumas questões. Quase 40, embora não pareça, quase 40 anos, né? Pareça muito mais, de algumas questões. Qual é o legado que eu quero deixar para a cidade que eu amo e de verdade eu nasci, cresci e nunca quis sair daqui? Quem me conhece sabe disso. Então, qual o legado que eu quero deixar para essa cidade? Qual o serviço? Eu sei que eu tenho um legado muito bacana com esporte, com educação, com atividade física, mas eu sinto que eu posso agregar mais para essa cidade. E é isso que eu tenho tentado fazer e, se Deus quiser, vou conseguir. Vai conseguir. Agora, para continuar não, para já quase levar para o encerramento, meu irmão. Obrigado pelas demandas aí, né? Hoje essa pauta verde era muito importante, queria falar sobre elas com você. Eu quero que o pessoal, né, conheça as pessoas que andam comigo, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, vocês viram que esse programa foi basicamente, como o cara já é um marqueteiro, um publicitário do direito, ele levou o programa quase que sozinho aqui, fala muito bem, né? Eu aprendo muito com essas pessoas. Luizão, eu queria que você falasse para as pessoas aqui que estão, para nossa audiência, para elas te conhecerem um pouquinho. Melhor eu fazer um pinga-fogo aqui com você. Pronto. E aí, o pinga-fogo, Marília, Gabi, Gabriela... No máximo vai dar errado. No máximo vai dar errado. Eu queria saber, em poucas palavras, do Luiz Olivieri, um ídolo. Um ídolo? Pode falar e resumi-lo, enfim. Um ídolo, eu mesmo daqui 20 anos. É isso? É isso. Olha, não foi nada... Como é que é? Combinado. Não, combinado não. É quando a pessoa... Humilde. Não, eu nada. Mesmo em 20 anos. Esse é o ídolo do Luiz Olivieri. Muito bom. Porque também esse caminho de nunca tentar a gente vai chegar a ser aquela pessoa que a gente quer ser, que né? entra na frase do meu avô também, professor José Rossi: o homem é quando quer ser, mas deixa de ser quando pensa que é. Isso aí. Tem tudo a ver com isso aí. Luiz Olivieri, daqui 20 anos, um livro. O que eu tô lendo Dos agora. Vários, né? Porque esse cara, ele lê vários ao mesmo tempo. Ele é muito louco. Em média, 2 por semana. Ele é muito louco. Eu gosto muito dos livros do Jim Rohn, que é uma pessoa notável dos Estados Unidos. Você que me apresentou, inclusive. Eu leio bastante do Carl Sagan, que é um cientista. Todos deles pode ler, mesmo não sendo... Nenhum dos livros da área do direito. Eu acho que não vem ao caso, né? Do direito, todos os livros do professor Homero, né, de direito do trabalho e de processo do trabalho, que ele é um notável, e do Guilherme Guimarães Feliciano, notáveis. Pedro Lenza, direito constitucional, também notável. E o que eu sempre gosto de dizer é igual... Qual carro que você mais gosta, que eu tô agora? Qual livro que você mais gosta? É o que eu acabei de ler na semana passada, chamado Demanda Infinita. Muito bom. Um livro muito importante, relacionado à administração de empresa e marketing, geração de valor. Não. Putz, eu não gravo o nome. Demanda Infinita. Demanda Infinita, é uma capa verde, muito bonito. E eu tô lendo agora, essa semana, esqueci o nome. Bom, mas Demanda Infinita é a dica. É a dica de Luiz Olivieri. De leitura, Demanda Infinita. Demanda Infinita. Uma frase que você carrega aí com você como mantra, uma ou algumas que você é um cara cheio de frases? Algumas. Eu tenho uma que são dois textos, na verdade, se você me permitir. Não quero parecer metido, tá? Mas a casa é sua. 2 textos. Eu tenho um eu coloco no meu celular, que fala assim: o quão grande você sonharia se você tivesse a certeza de que não falharia? Nossa.
O segundo, que faz eu me libertar da maior prisão que eu vivo na minha vida, né? Sabe qual que é a prisão mais segura do mundo? A prisão mais difícil de se sair? Não. É o passado. Então, tem uma... Ficar presa no passado. Isso aí, que nós estamos pós-ocupados ou pré-ocupados, né? E a gente deixa de fazer isso que nós estamos fazendo agora. Viveu agora, a gente Viveu fica agora com um pouco o olho lá. O passado, o futuro e o passado, eles se tornam tão importantes que às vezes eles anulam o momento presente, né? Então a calmaria de você ter um momento presente e deixar essa busca por ser ou por ter de lado, ele vai te trazer uma quietude espiritual que vai te proporcionar fazer tudo isso que nós estamos fazendo. Então tem uma outra frase do Daniel Carvalho Luz, que é um professor muito importante, leiam os livros dele, que ele fala assim, vou falar com voz do locutor da COPE agora, hein? Nossas escolhas. Não importa até onde você tenha trilhado o caminho errado. Volte. Nossa. Fudida, né? Esse é fudido. Essa é fantástica. E aí eu me tem lembro, outra ainda? Tem outra. Mas essa você me desculpa. Imagina, essa foi foda. por favor. Mas tira o foda aí, Donato, na hora que Não, você for pode editar. deixar. É um podcast. E eu me lembro, cara, uma frase que eu carreguei... Quando eu tava estudando pro concurso, tinha uma época que eu pensei muito em desistir. Eu morava numa casinha, tipo aquela música, não tinha teto, não tinha nada. Era uma casinha muito simples, eu adorava. Eu conheci. E eu estudava num quartinho que ficava em cima de uma galeria de esgoto. Tinha uma boca de bueiro dentro do quartinho que eu estudava. Tipo um puxadinho, né? Era um puxadinho. E naquela época, eu já tinha na minha mente as metas, curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Eu as tenho até hoje, elas vão mudando, claro. Sim. Eu as vejo todos os dias, eu as reproduzo todos os dias. E eu tinha ela colada atrás da porta, que ficava do meu lado, onde eu estudava, assim. E visualizando aquilo todos os dias, eu sabia certinho. Aí você me pergunta, como que é a sua vida hoje? Como eu sempre sonhei. Muito bom. E aí, eu lia, naquela época, acho que tem bastante tempo isso já, eu lia muito o professor Daniel Carvalho Luz, né? E ouvia também, tinha os audiobooks na época lá, ainda sou fã deles. E tinha uma parte de um texto do livro dele chamado Insight, que ele falava... falava assim, mais ou menos assim: perseverar, perseverar, perseverar. A perseverança é algo muito importante. Se você bater a porta por um bom tempo e gritar por um bom tempo, certamente acordará alguém. Aí ele fala um texto, aí depende uma história, depois ele fala: nem sempre você conseguirá diretamente tudo aquilo que quer, tudo aquilo que deseja. Deverá seguir sempre golpeando até que se abra um caminho. Para ter êxito, você deve crer em si mesmo e fazer o que se deve fazer quando se deve fazer. E seguir fazendo até que se abra o caminho. Deve comprometer-se consigo mesmo a seguir adiante, não apenas quando a situação for fácil, mas sim quando for difícil, quando o caminho for verdadeiramente duro, quando tudo em seu interior te diz para abandonar. Decida sempre, antecipadamente, que não se renderá, seja qual for o contratempo. Persevere. É isso. Essa frase eu vou tomar pra mim. Essa vai ser minha frase. Gravou? Não gravei. Obviamente não. O contexto dela é maravilhoso. Eu me vi nela. Sim. Todinha ela. Essa eu vou querer. Depois você me manda, por favor. Sim. Manda. Gente, sim. Por isso que eu falo pra vocês, eu preciso fazer vários podcasts pra vocês verem as pessoas que me inspiram. E esse é um dos meus gurus, Luiz Olivieri. Antes de encerrar, meu irmão, só pra gente fechar com o direito, sim, que você está hoje advogado. Sim. Muito bem sucedido, por sinal. O que é o direito pra você? Em poucas palavras, pra gente encerrar esse nosso episódio Meio Ambiente e Carreira de Direito. O direito, ele é um instrumento de equalização do que deveria ser quando comparado com o que é efetivamente. Ele vem passando por várias mudanças e nós estamos vivendo um momento crucial. De 10 em 10 anos, muitas coisas mudam no direito. Todos os dias as coisas mudam. Mas o marco temporal de 10 anos é sempre muito cabalístico. Então nós estamos vivendo um momento de mutação muito importante, principalmente nas relações de trabalho e nas relações sociais. As relações de trabalho, elas estão mudando a olhos vistos e as relações sociais também. Então nós precisamos nos adaptar a essas modificações para que nós
sempre andando atrás, o direito sempre anda atrás dos acontecimentos sociais, para que nós possamos nos adequar e continuar tentando fazer o melhor para equilibrar essa balança. Do ponto de vista trabalhista, todo mundo sabe, a olhos vistos, que as relações de trabalho elas estão acabando. Sim. Hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que a CLT é facultativa. Olha o quão grave isso é. Se você falasse isso para uma pessoa dos anos 90 ou dos anos 2000, a pessoa se debateria. É um crime. 7 açoites de cinta, porque você falou isso. Hoje em dia, não. E o sistema social previdenciário também está mudando muito. São as áreas que eu mais atuo. O sistema previdenciário funciona como uma pirâmide para você entender. Isso não está nada ligado ao município, mas você que me pediu. Sim. Era uma pirâmide. As pessoas mais novas estão na base pagando o benefício das pessoas que estão aqui no topo dessa pirâmide, o velhinho que está aposentado aqui em cima. Hoje, isso está aqui, ó. Nós temos um número muito grande de idosos e esse número de pessoas na mesma condição contribuindo para pagar a aposentadoria deles. Quando chegar no futuro muito próximo, nós teremos uma quantidade muito menor de jovens e uma quantidade muito maior de idosos, por conta do ancilosamento da população. Então, o nosso sistema previdenciário hoje ele está fadado ao fracasso. E o grande desafio do direito nesse particular é encontrar mecanismos ou para extinguir esse tipo de cobertura social de aposentadoria ou de doenças, ou para se reinventar e num futuro próximo nós termos um modelo novo de direito social. Esse é o grande desafio. O direito para mim hoje é isso, é o tentar equalizar. Isso. Sabe aquele jogo de equilibrar os pratos do Atari? É isso que eu vejo o direito hoje. Pô, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço demais pelo convite. Espero que não tenha sido enfadonho. De maneira nenhuma. E eu sou seu fã. Obrigado, número irmão. 1. Obrigado. Eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo nessa empreitada, que Deus mantenha essa chama acesa, né, esse brilho, essa vontade, e que eu tenho só dó dos alunos, seus alunos, né, que devem estar bem chateados pelo fato de você ter diminuído a sua carga de trabalho na escola, que é uma escola referência onde você trabalha, né? Assim como você, a escola onde você trabalha é referência. E eu tenho dó dos seus alunos por estar perdendo a oportunidade de conviver com uma pessoa tão afável, tão crítica, tão gentil com os alunos, porque Obrigado, o fato de você ser muito querido lá, o melhor aluno, o cara mais legal do bairro, não é por acaso, né? Obrigado. Você não está sendo candidato a vereador porque o cara do boteco falou, pô, você é um cara legal, você sai como vereador porque você conhece bastante gente. Não, é porque você tem um projeto de vida. Então, assim, o carinho com que as pessoas com as quais você se relacionam têm por você é um reflexo daquilo que você vibra para essas pessoas. Então, eu desejo, sinceramente, que essa vontade que você tem de fazer com que mais pessoas sintam a mesma coisa, mantenha-se aceso, cara. Pô, que você tenha a sabedoria de trabalhar com equilíbrio com os seus pares ali, os outros vereadores. Conheço outros vários também que têm demandas muito dignas, que você vai ter que ter esse jogo de cintura para trabalhar com eles. Muitas vezes gerir essas ideias conflitantes pode ser um desafio, mas que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Pô, meu irmãozinho, obrigado. Isso aí não estava nem no script. Toda obrigado. Sorte. Obrigado pelo carinho de sempre. Às vezes a gente tomar as decisões gera um desconforto, né? Sair da zona de conforto é muito complicado. Então eu vivo esse momento, às vezes é a síndrome do impostor. Eu tô sendo político aqui, eu tô impostor. Aí eu vou pra escola, poxa, eu tô impostor. A gente fica se cobrando de ser sempre o melhor, porque eu sou muito competitivo. Eu tô competindo comigo mesmo sempre. Eu quero ser o melhor professor, quero ser o melhor pré-candidato, quero ser o melhor amigo. E às vezes isso, ouvir palavras de acolhimento, de carinho como essas, trazem eu já ganhei meu dia, trazem uma leveza. Como diria o Capitão América, o seu melhor pra mim tá bom. Obrigado. Então, gente, é isso, né? Só encerrando mais uma vez, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Esse é um cara que eu ando, Luiz Olivieri, advogado, amigo, pai, pensa fora da casinha, né? Então, pensa verde, me trouxe essas ideias pra gente trazer pra cidade. E obrigado, meu irmão. E só tenho que agradecer mais uma vez. Você que tá nos assistindo aí, curtam, compartilhem e levem essas mensagens bacanas pra frente, porque eu acho que a cidade está precisando de pessoas que pensem fora da caixinha. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Luizão. Valeu. Bom, irmão.